Campeonato Brasileiro, a intervenção do Ministério Público dessa situação. Presidente, como é que o senhor está analisando essa situação da Portuguesa na última rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente pela intervenção do Ministério Público? Obrigado pela presença no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Aquele abraço e boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. O Fluminense se posiciona sempre pela lisura para que, se tiver uma investigação de fato em curso, que ela seja concluída, porque para nós é muito importante. Porque se teve um clube que sofreu muito, à época, uma grande injustiça, que foi o Fluminense, que cumpriu regra, que se preparou para jogar a segunda divisão e que depois, obviamente, teve que rearrumar a casa para enfrentar uma super difícil primeira divisão. Então, quem foi muito injustiçado aí foi o Fluminense, e não foi o Fluminense que colocou jogadores irregulares em campo. O Fluminense não tem nada a ver com isso, e obviamente que qualquer investigação a gente apoia e espera que tenha uma conclusão, porque com certeza vai mostrar que o Fluminense não tem nenhuma relação com isso. O Departamento Jurídico do Fluminense está à disposição do Ministério Público de São Paulo para tentar ajudar a equacionar esse caso? Olha, o Fluminense está à disposição sempre da Justiça, em todas as situações, então não é diferente, e o Fluminense nunca foi contactado, chamado, até porque o Fluminense não tem nenhuma relação com a situação. Então seria até, a não ser assim, alguns rede social à época e alguns jornalistas que criaram alguns factóides graves, o Fluminense, tudo isso foi um prejuízo ao Fluminense. Então, o assunto voltar à tona e com uma conclusão, para nós seria excelente. Presidente, o Fluminense foi citado no ano passado. O Fluminense sofreu muitas críticas, né, a respeito dessa situação da Portuguesa no final do ano passado, quando a Portuguesa sofreu a queda para a Série B em função de um erro que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, né, de que forma o Fluminense vai tentar se proteger desse sentido? Olha, isso aí é uma tremenda injustiça, porque, na verdade, o primeiro jogador irregular colocado em campo foi sábado. A Portuguesa, em tese, colocou no domingo. Então, se alguém que foi punido permitiu que o Fluminense ficasse com pontos necessários para se manter na primeira divisão, o primeiro foi o Flamengo. Depois, a Portuguesa colocando o jogador no domingo, a Portuguesa, então, criou a mesma situação em relação ao Flamengo. Então, se alguém que tirou o Fluminense da segunda divisão ali, foi o Flamengo. E a Portuguesa tirou o Flamengo. Então, é uma lógica completamente errada, porque, inclusive, a sequência dos fatos, ela é bem clara. O senhor acredita que realmente houve suborno? Cara, olha só. O que eu vi uma entrevista anteontem, de um promotor no site do UOL dizendo que investigou e que a conclusão é erro administrativo. Como corre sob sigilo esse tipo de inquérito, eu não tenho conhecimento do conteúdo. Mas tudo pode acontecer. Se houve um crime, se alguém teve uma conduta ilegal, criminosa, eu acho que tem que ser punida. Mas, sinceramente, até agora não tem nenhum indício ou nada que chame atenção nessa linha. O Fluminense está tranquilo com relação a esse assunto, presidente? O Fluminense está super tranquilo. O Fluminense está tranquilo, se vier à tona, veio agora, se vier de novo na frente. O Fluminense está bastante tranquilo, é um assunto que a gente já sofreu muito na virada do ano. Isso a gente sabe, porque a gente sofreu duplamente. A gente sofreu após o jogo do Bahia todo o período e depois o enfrentamento com uma questão da imagem que foi muito dura e muito injusta com o Fluminense, que fez tudo correto e assim como vem fazendo e lutando até agora. Foi um ano difícil de organizar, planejar e trabalhar, e eu fico satisfeito que a gente está chegando no final do ano disputando uma vaga na Libertadores. No caso da Portuguesa, o prejuízo dela maior foi que ela não conseguiu se organizar durante um ano e acabou, primeiro, não se organizou internamente com relação à colocação do jogador irregular e agora, esse ano, não se organizou do ponto de vista de
de montar um time que pudesse enfrentar um ano bem adverso também. Mas aí foram erros da própria Portuguesa. No caso do Fluminense, não tem nada a ver. Os erros do Fluminense culminaram com o resultado esportivo do ano passado. E o erro dos outros acabou mantendo o Fluminense na primeira divisão. Presidente, no sábado tem um clássico com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que o Fluminense precisa vencer para continuar sonhando em ter uma das vagas para a Libertadores da América do ano que vem. Qual é a sua expectativa para esse jogo tão importante no próximo sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro? A expectativa é que a gente consiga uma vitória, né? A expectativa é que o grupo está motivado, está desafiado. Veio a entrevista do Fred ontem. Eu acho que a gente vai para o jogo lutando e com tudo para tentar uma vitória e se manter nessa luta pela vaga da Libertadores. É um jogo muito importante para o Fluminense. Presidente, obviamente, né, a sua presença é importante no momento esportivo da Super Rádio Brasil, emissora da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Como estão as negociações envolvendo o Fluminense e o patrocinador para que esse consenso chegue no denominador comum no final desse mês de novembro? O Fluminense está caminhando como sempre caminhou. O Fluminense super satisfeito com a Unimed, independente do momento que vive, e o trabalho sempre é para que a Unimed continue sempre e o maior tempo possível no Fluminense. Está otimista com relação à renovação? Eu sempre estou. Eu acho que a Unimed é um grande parceiro, provou por todos esses anos e não é diferente agora. Então, sempre eu estou lutando e procurando ajudar no que for possível para que a Unimed permaneça no Fluminense, independente das circunstâncias. Legal, presidente. Gostaria de agradecer sua presença no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Aquele abraço para o senhor e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tá aí, Maurício, a palavra do presidente Fluminense PTC no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil, falando sobre vários assuntos, o clássico diante do Botafogo, também sobre o embrólio do final do Campeonato Brasileiro do ano passado, assunto Everton, e também sobre a renovação contratual com a Unimed, com a patrocinadora no final desse ano, desse mês de novembro. E um detalhe, a renovação é automática. Se porventura os dois se reunirem, não, tá tudo certo, vamos renovar automaticamente o contrato com a atual patrocinadora do clube. Para a lateral direita, que é o grande problema do técnico Cristóvão Borges, em função da ausência do Bruno, a tendência é que as duas opções, Renato, Jean ou Rafinha, mas se tivesse que apostar quem jogaria na lateral direita, no próximo sábado diante do Botafogo, apostaria com o Jean inicia a partida, com o Valência, com o Diguinho no meio campo, com o Edson, ao lado do Edson, do Conque, também do Wagner. Agora, André Gonçalves, essas questões aí foram citadas pelo Gerson Júnior na matéria com o presidente do Fluminense, Peter Simpson. O caso Everton, a possibilidade do Fluminense renovar a parceria dele com a patrocinadora atual do clube. Isso, de certo modo, para você, pode tirar o foco da equipe nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ou são assuntos que ficam fora das quatro linhas? Não acredito não, fica fora. O caso da Portuguesa, então, os jogadores não estão nem mais aí, não acredito não. Talvez entre eles, mas nada que possa interferir no jogo. Questão da Unimed, aí vem questão de salário, quem vai se renovar ou não, mas acho que também não entra em questão não. Acho que isso tudo não interfere no time dentro de campo. 1h45, hora oficial de Brasília, no horário de verão, time que dá um show de informação, destaca o Flamengo.